Fala pessoal, tudo bem? Hoje chegou o dia daquela aula tão esperada. Eu vou mostrar para vocês como triar rapidamente os estudos por título e abstract, imaginando que vocês têm aquela busca imensa, 500, 1000 estudos que vieram nessa sua pesquisa do PubMed. Essa aula está dividida em 4 partes. Então a gente vai fazer assim. Na primeira parte, eu vou explicar para vocês como que seria essa busca quando você tem a pergunta muito bem definida para o seu estudo. Já sabe o que você quer responder com a sua meta-análise. Na segunda etapa, eu vou responder para vocês no caso de vocês não terem muita ideia ainda do que vão responder, do que existe na literatura. Na terceira, eu vou explicar como que você usa os estudos que você já conhece na literatura para identificar o que pode estar faltando na sua busca e fazer ela ficar mais completa ainda. E na quarta, a gente vai fazer o contrário. A gente vai tentar descobrir como eliminar aqueles pequenos grupinhos de estudos que a gente não queria que viesse na nossa busca e vão acabar dando mais trabalho no final. Então vamos ver. Receita da chefe. Como ler muitos resumos rapidamente? Bom, nós temos então 2 cenários. No primeiro, a gente conhece a literatura e já decidiu a pergunta que vai responder com a nossa revisão. Nesse caso, a gente vai partir para uma triagem tradicional, aquela que inclui critérios de exclusão e inclusão, como a gente vai ver na sequência. No segundo cenário, a gente não conhece a literatura muito bem e não consegue decidir claramente qual é a pergunta que a gente consegue responder com essa revisão de literatura. Nesse caso, a gente vai utilizar uma tabela de rastreio para tentar mapear o que existe na literatura e assim tomar nossa decisão. Opção 1. Triagem tradicional. O primeiro passo é você definir claramente os critérios de exclusão junto com o seu grupo que está trabalhando com você na sua meta-análise. Dentro desses critérios, a gente precisa pensar o seguinte: tipo de estudo. Então, se eu quero fazer uma meta-análise, eu vou ter que fazer uma análise de dados de estudos originais, eu não posso excluir revisões, guias, trabalhos de procedimento ou que apenas apresentam os métodos sem apresentar o resultado. Em relação ao desenho experimental, você tem que ter muito claro que tipo de desenho experimental responde sua pergunta. Estudos transversais, estudos que testam uma intervenção de efeito agudo, uma intervenção de efeito crônico. Eu preciso ou não preciso de um grupo controle para responder a minha pergunta? Se eu estiver comparando 2 grupos, quais grupos são esses? Então isso é muito importante, tá claro? Se você não se lembra muito bem desse tema, volta lá atrás uma aula que eu dei no início dessa série sobre desenho experimental. A gente também precisa se preocupar com o desfecho, resultado do seu trabalho. Então, quais variáveis são úteis para você? Se você quer medir, por exemplo, se uma pessoa engordou ou emagreceu, você está falando de peso em quilos, você quer ver o percentual de gordura. Esse percentual de gordura ele pode ser medido por dobras cutâneas, por densitometria, por circunferência de cintura, por exemplo, ou qualquer uma dessas medidas servem, ou apenas 2 delas, então isso tem que estar previamente planejado. Qual população serve para você? Qualquer idade, sexo, doença, condições clínicas, né? Que tipo de população você vai incluir nesse trabalho? Em relação à intervenção, você quer estudar, por exemplo, o efeito de um medicamento. Esse medicamento ele pode estar associado à dieta, a exercício, a alguma mudança de hábito de saúde, ou você quer só aquele medicamento isolado? Então isso é importante de planejar para fazer essa triagem de forma mais eficiente. Em relação à língua, eu não quero ler um estudo que não seja português ou inglês, então precisa ser planejada a exclusão desse estudo que seja escrito em outra língua. Eu também já vou tabular alguns fatores confundidores, que vão me ajudar a decidir melhor que tipo de estudo eu vou incluir com mais precisão. Então, quais são normalmente os grandes grupos, né, de fatores confundidores? Características da população, da intervenção e dos desfechos. Sempre eu só vou incluir as características que realmente vão contribuir para a minha decisão final do que vai ser analisado. Já decidiu quais são todos esses fatores? Coloque tudo isso em uma tabela e eu vou mostrar para vocês como a gente tria os artigos no PubMed. O mais importante que vocês precisam entender, a gente tem que manter o foco. Se eu sei quais são os meus critérios de exclusão e os fatores confundidores que eu quero analisar, é só para isso que eu vou olhar no abstract. Então, cuidado para não se distrair com informações irrelevantes. Veja um exemplo.
eu vou responder a seguinte pergunta. A variabilidade da frequência cardíaca é útil para monitorar individualmente a saúde de atletas? E aí eu copiei esse cabeçalho aqui da minha busca, que vocês já devem ter visto como eu fiz nas aulas anteriores, aqui no PubMed, pesquisei, vou pedir para ele me mostrar já os abstracts aqui, e enquanto ele faz isso, eu vou mostrar para vocês que eu já tenho aqui meus critérios. Primeiramente, eu tenho minha separação, né? Inclusos, excluídos e dúvida. E também aqui eu já criei algumas razões de exclusão. Então, eu sei que eu preciso de estudos que mensuraram variabilidade da frequência cardíaca. Se eles não mediram isso, eles não me servem. Precisa ser em atletas. Junto com isso, eles têm que ter medido outra variável de saúde para eu poder ver se tem relação dessa alteração da VFC nos atletas com essa outra variável. Eles precisam estar numa língua que eu sei ler, porque eu não estou disposta a pagar para alguém fazer essa triagem para mim. E eles precisam ser originais, eu não posso trabalhar com revisões, cartas, guias, porque eu vou fazer uma meta-análise. Então, basicamente, o que eu vou fazer é pesquisar aqui se esse artigo me serve. Então, esse é o primeiro da minha lista. Objetivo: explorar efeitos terapêuticos da acupuntura. Já parece que não me serve muito bem em crianças, né? Então, com doença. Então, eu não vou poder incluir provavelmente na minha busca, porque eles não são atletas. E, olha, eles usaram aqui a reabilitação com o esporte. Então, o esporte foi usado como terapia, tá? Então, eu nem preciso terminar de ler esse artigo para eu já entender que ele não me serve. Então, o que eu fiz? Eu copiei o link dele aqui para minha organização, o primeiro da minha lista. Ele vai ser excluído, então ele minha organização aqui é o número 2. E a razão: não foi realizado em atletas, certo? Então, razão número 3. Segundo artigo: o efeito da corrida de maratona, de ultramaratona, na variabilidade da frequência cardíaca. Então, vamos lá. O objetivo desse estudo foi investigar o efeito da maratona na variabilidade da frequência cardíaca e índices psicométricos. Olha, então ele tem outros índices, ele tem variabilidade da frequência cardíaca, ele tem um estímulo, que aqui foi a maratona, tá? Então, provavelmente esse artigo me serve, né? Eu tenho interesse nele. Ele fala aqui como eram treinados. Então, o que eu faço nesse caso? Eu vou copiar o link dele, colar ali como eu mostrei para vocês. O meu código para inclusão é 1. E aí, aqui na minha organização, eu vou pular essa parte, vou vir aqui para o passo que eu já tenho aqui. Eu coloquei alguns itens de inclusão, alguns fatores confundidores que podem me ajudar. Então, eu vou colocar o primeiro autor e ano, para eu me organizar melhor. Então, esse aqui é o sobrenome do primeiro autor. O ano é 2019. Então, normalmente eu coloco dessa forma, que é como eu vou salvar o artigo. A população são atletas, tem medida de heart rate variability, que é a variabilidade da frequência cardíaca, tem outras medidas, aí eu até copio daqui, ó, para ficar mais simples, exatamente o que tem. Depois, lá na frente, eu vou descobrir quais são, mas índices psicométricos. A intervenção é a ultramaratona. Ele não tem um outro grupo de comparação, então ele não tem um outro grupo, né? Então é só esse grupo de atletas e ele vai comparar isso antes e após maratona. Mesmas pessoas, certo? Mesmo grupo de atleta. Sim. Aqui em relação ao tempo, o que eu queria saber são os momentos mesmo. Pré, pós, né? Então aqui a comparação antes e após a maratona para as mesmas pessoas. Eu acabei já respondendo, porque ele não tem outro grupo de pessoas. Tá? Então aqui vai ser antes e após. Em repouso, tá? Vamos só dar uma conferida se é isso mesmo, que é o que ele deu a entender antes. Então, métodos, olha, humor, bem-estar. Posso até já pôr mais específico isso lá, já que eu já encontrei no resumo.
Essas medidas foram monitoradas por uma semana antes e uma semana depois. Então, essa aqui é o que eu preciso colocar lá. Então, vou tentar ir deixando mais específico conforme eu já descobri. O que eu colei? Aqui, então, a medida. Então, posso pôr além disso. Esses índices psicométricos são todos esses aqui. Eu vou colar também isso aqui. Então, se eu copio e colo, mais fácil, a informação fica mais verdadeira, mais original, tá? Então é mais seguro para mim depois, a hora que eu for investigar. Por isso que vocês percebem que tem tudo misturado em inglês, português. Vou pôr exatamente como tá aqui. Certo? Então esse estudo foi incluso. Deixa aqui essas informações, vamos para o próximo. Depois, os outros detalhes dele a gente só vai ver num outro momento. Esse estudo investigou o efeito da demanda mental em resposta a uma tarefa inibitória. Subelite, 23 ciclistas. Então, eu não decidi, na verdade, então, ao certo, se eu queria atletas profissionais ou poderia ser um subelite. Então, nesse caso, ainda não vou eliminar por essa razão. Aí, esses atletas, então, fizeram 2 sessões separadas, realizaram testes cognitivos diferentes. Esse teste servia para estressar, né, causar uma fadiga mental. Também fizeram uma condição controle, onde não sofreram esse estresse. A carga subjetiva e o humor foram mensurados antes e após o teste. Tá, então o que a gente percebe aqui? Que esse estudo ele é todo baseado num estímulo agudo. Não é um efeito que está associado diretamente com a saúde durante aquele período do atleta, tá? Então, para mim, ele não serve, porque eu não quero ver um efeito agudo na variabilidade da frequência cardíaca, se é aquele médico, ele nem falou ainda de variabilidade da frequência, mas qualquer outra coisa que ele meça aqui não vai me interessar, porque é simplesmente um estímulo agudo, tá? Então, o que eu vou fazer lá na minha organização? Vou colocar que ele é excluído. E aqui eu não tenho, ó. Percebam que surgiu um critério que eu não tinha notado que eu precisava dele. Então, aqui, estímulos agudos. É diferente da maratona, que eles fizeram a maratona num dia e fizeram esse acompanhamento pós-maratona uma semana após a maratona, como a gente colocou lá. Tá? Então, isso é muito importante. Aí ficou esse meu código 6 aqui. E aqui ele já vai computando para mim, né? Então, eu excluí um estudo porque era estímulo agudo, excluí outro porque não era atleta.